Olá, estudantes da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, professor Wagner, para mais uma aula de Biologia. Estamos na nossa aula 11 e nessa aula, vamos iniciar fazendo uma revisão, de um conteúdo que também é bastante importante sabermos quando estamos tentando fazer uma base dos conteúdos de Biologia, tá certo? Então, que é a questão da bioquímica dos seres vivos. Hoje é 30 de abril de 2021, tá certo? E enquanto a gente está abordando esse conteúdo, seria interessante que vocês tentassem responder as questões, da apostila, tá certo? Copiassem no caderno, respondessem e depois podemos discutir um pouco sobre essas questões, tá certo? E aí, quando falamos lá nas características gerais dos seres vivos, vimos que uma das características presentes nos seres vivos seria a composição química. Então, os seres vivos são formados por substâncias químicas. E essas substâncias, elas são essenciais para as reações químicas que ocorrem no corpo desses seres vivos, principalmente na célula. Então, são as reações bioquímicas do metabolismo. E essas reações ela vai depender dessas substâncias químicas. Então aqui temos a constituição da matéria viva, que é a água, sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. São constituintes, substâncias essenciais para os seres vivos. Mais especificamente dentro da célula. Então essas substâncias vão estar presentes dentro da célula e são classificadas em moléculas inorgânicas, que é a água e os sais minerais, e moléculas orgânicas, que são as que possuem carbono, na sua constituição, como vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, ok? E é bom também frisar que essas substâncias elas não apresentam a mesma quantidade no corpo dos seres vivos, então ela vai variar, dependendo do ser vivo e da sua composição. Então, por exemplo, a água vai apresentar de 75% a 85% no corpo dos seres vivos, proteínas de 10% a 15%, lipídios de 2% a 3%, certo? E assim por diante. Claro que dependendo do ser, essa porcentagem ela pode variar entre esses componentes, certo? Bom, e aí vamos falar sobre algum desses componentes na nossa aula de hoje. Na próxima aula continuaremos também abordando essas substâncias químicas. Vamos iniciar com a água, uma substância inorgânica. Essa substância ela é encontrada em maior quantidade nas células, de 70% a 80%. Ela também é chamada de solvente universal, então ela consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias químicas. E ela é indispensável para o metabolismo, ou seja, todas as reações químicas que ocorrem nos seres vivos, ele vai depender, vai acontecer em meio aquoso, ou seja, na água. Outra coisa importante é que essa quantidade de água ela vai variar dependendo da idade da espécie e da atividade do órgão nesses seres vivos. Então, por exemplo, com relação à idade, quanto menor o ser vivo, tipo feto, tem 94% de água, quanto menor, maior a quantidade de água. Já um idoso ele vai ter aproximadamente 60% de água. Na espécie também vai variar, então o homem tem 70%, como eu havia dito, a água viva 98% e uma semente de planta 15%. Com relação à atividade também vai variar, então o encéfalo ele vai ter 90% de água, o músculo é 80%, a dentina 12%. E essa quantidade de água pequena da dentina é devido à sua função, ou seja, como ela precisa ter uma certa rigidez para ter a proteção, então ela não precisa de tanta água. Com relação aos sais minerais, gente, elas são substâncias também essenciais nos seres vivos, então elas vão ser reguladores do metabolismo celular, ok? Então encontradas na água e em alguns alimentos, como frutos, verduras, cereais, leite, etc. Aqui eu listei algum desses sais minerais, um desses elementos, sua função e fonte. E aí seria interessante que vocês lessem com maior detalhe, copiassem também
no caderno, se possível, para estudar esses elementos, né, esses sais minerais. E é importante também frisar que esses elementos eles vão estar na forma de íons, ou seja, vão estar carregados eletricamente, ou com uma carga positiva ou com uma carga negativa, tá certo? Então, a maioria deles vai estar de uma forma ionizada, tá ok? Aqui mais desses elementos, tá certo? Dessas substâncias químicas. E temos o nosso primeira substância orgânica. Então vamos encerrar com os carboidratos, que eles, algumas de suas funções, eles são as principais fontes de energia celular. A gente fala celular porque o processo energético ele vai ocorrer a nível celular, né? A célula que produz, que precisa da energia para se manter funcionando. Também vai ser importante como função estrutural, por exemplo, na parede celular. Vai ter função informacional, no caso o DNA ou o RNA, que vai carregar ou vai transmitir a informação, e também vai ter função intercelular, uma função estrutural, que no caso a quitina. Com relação à classificação, os carboidratos, que também são chamados de açúcares, eles vão ser classificados em 4 tipos. Vão ter os monossacarídeos, formados por apenas uma molécula de glicose, tá ok? Então, esse vai ter a função energética, tá certo? Então, aqui temos, por exemplo, a molécula de glicose. Temos os disacarídeos, formados por 2 moléculas de glicose, 2 monossacarídeos. Então, aqui temos a maltose. Temos também o oligosacarídeo, formado por 3 até 10 monossacarídeos, então a ribose e a desoxirribose. Esses dois que são componentes do DNA e do RNA, tá certo? Então a função dele vai ser informacional. E temos os polissacarídeos, que vão ter diversas funções. Então temos o glicogênio amido, que vai ser função de reserva de energia. Então glicogênio atuando em animais e o amido atuando em vegetais. Temos a quitina, que vai ter função estrutural, que vai atuar, por exemplo, formando o exoesqueleto de insetos. E temos a celulose, função constituinte estrutural, vai fazer parte da parede celular das células vegetais. Tá certo? Então, sobre substâncias químicas, a parte de bioquímica da célula ou dos seres vivos, temos aqui a primeira parte. Em breve falaremos sobre as outras substâncias, tá ok? Então é isso, aguardo vocês nas nossas próximas aulas, certo? Então um abraço e até mais.